Meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês. Ahm, Hoje vamos dar início aqui ao segundo episódio, com o meu resumo semanal, e vamos ter aqui um bocadinho um momento de partilha daquilo que mais gostamos, que são os livros. Esta semana, como muitos de vocês, já voltei ao trabalho. Tentei também manter o ritmo de leitura que tenho vindo a ler até agora. Claro que o tempo torna-se mais escasso, mas mesmo assim tentei seguir as sugestões de como ler mais que partilhei há algum tempo com vocês. Por exemplo, a utilizarmos os pequenos intervalos na nossa hora de almoço, por exemplo, para tentarmos recompensar aqui algum tempo ou até fazer melhor uso dos minutos que nos restam. Esta semana terminei o livro que tinha-vos dito a semana passada que tinha iniciado. E, meus amores, este livro deu cabo de mim. Este livro, eu penso que vai ser um livro que eu vou me lembrar para sempre do que é que ele fala aqui. Então, este livro tem algumas temáticas. Uma das principais é, como o próprio título diz, a demência. Temos aqui uma senhora idosa que depois começa a ter alguns comportamentos de demência. Temos... esta senhora, as vizinhas começam-se a perceber que algo de estranho passa-se com aquela senhora. E depois, como esta senhora tem apenas uma nora como familiar, as vizinhas acabam por alegar essa nora. Só que o passado, por assim dizer, que liga esta nora e esta sogra é tudo menos passivo. E então, o que é que elas têm em comum? Uma sogra e uma nora. É que... O que é que uma sogra e uma nora têm em comum? Têm um filho, não é? E um marido. O que é que acontece? Este filho e este marido... Bom, e como eu estava a dizer, tenho aqui um filho e um marido em comum entre estas duas senhoras, só que acho que têm um passado que não é muito comum, entre aspas, porque... Pronto, como é que eu vou dizer? A nora, a Letícia, é uma mulher que sempre, como é que eu vou dizer isto? Sempre lutou pelo bem-estar da sua família, mas com isso e em consequência de um casamento que não era de todo feliz, sofreu também de violência doméstica. E esta é outra temática que retrata muito bem, na minha opinião, neste livro. O que é que eu posso dizer mais sobre ele? Eu também achei este livro, e se calhar é a minha opinião, e todos nós temos a nossa, e ainda bem, mas eu achei este livro muito materno, porque retrata muito o amor que esta mãe tem às filhas, para aguentar com tanta pancada até algo que acontece e que depois vai ter aqui uma reviravolta tanto com a idosa, com a Olímpia, tanto com a Letícia. Eu também não posso divulgar assim muito mais, porque em breve vou partilhar a opinião deste livro no blog, e assim, se eu começar aqui a dizer tudo, certamente depois vocês vão perder o interesse de ver. Por último, e gostava de também dizer aqui uma coisinha, que é que este livro está muito bem escrito. Eu gostei muito da escrita da Célia, e certamente com o novo lançamento que ela teve há pouco tempo do seu novo título, que eu também vou querer ler muito. A minha segunda leitura da semana foi, como eu já tinha dito na semana passada, eu estou a tentar concluir ao máximo as sagas que eu já fui começando a ler e que depois não voltei a pegar nelas por algum motivo. E então é este
um dos meus objetivos. Com isso, li esta semana este quinto volume do Robert Brinza. Eu já tinha partilhado alguns com vocês que foi este autor que me fez iniciar ou começar a ler policiais. Eu sempre vi, por exemplo, séries de investigação e assim, só que pronto, nunca tinha surgido a oportunidade de começar a ler coisas diferentes. E então, quando soube que a editora Alma dos Livros estava a lançar esta série em Portugal, li o primeiro volume, depois descobri que era uma série. E depois, entre promoções, mesmo no site da editora, como também outras promoções que forem surgindo, acabei por comprar toda a série. Eu tinha lido o primeiro volume, A Rapariga no Gelo, algures em junho do ano passado, e comecei no segundo volume em janeiro deste ano. Eu sei, foi mais uma que foi ficando pronto, no canto, e sem-me aperceber, era mais uma saga que eu tinha ali para ler, e depois não estava a dar uso aos livros que tinha na estante e às sagas que tinha em espera para terminar. Ontem comecei aqui a leitura de A Melodia do Amor, da Leslie Pierce. Esta autora foi uma das minhas primeiras autoras de romance de época que eu comecei a ler. Eu já li desta autora, deixa-me ver se eu tenho aqui à mão. Eu já li este Segue o Coração, um livrozinho muito simpático. Eu só posso vos dizer que este livro, para mim, é um dos livros que eu também penso que nunca vou me esquecer. Eu acho que é típico da autora ela reforçar muito o papel da mulher naqueles tempos, e também representa muito o poder e a força das mulheres a enfrentar qualquer situação assim menos fácil que apareça. Eu penso que esta autora é exemplo disso. Também gostei muito, porque depois de ler este primeiro título, gostei muito e depois comprei numa promoção Uma Mulher em Fuga. Também gostei muito. E como eu estava a dizer também, a mensagem que eu tirei daqui foi muito também o papel da mulher naqueles tempos. Também gostei muito. E sempre que há uma promoção ou assim, desta autora, é uma autora que eu planeio seguir. Também tem mais alguns títulos ali na estante. Mas pronto, como eu estava a dizer, comecei a ler este livro ontem. Este livro eu tinha delineado mesmo no meu desafio a solo para o ler neste mês de maio. Como eu já tinha lido aqueles e como era reforçado o papel da mulher, e maio, para mim, no mês das mulheres, decidi colocar Leslie Pierce em maio. Eu ainda estou muito no início e não posso vos dizer muito, mas penso que isto vai ter aqui uma reviravolta, e a nossa personagem principal, a Betty, vai ter aqui muitas surpresas e vai encontrar muitas, como é que eu vou dizer, muitos túneis, mas que vai tentar encontrar a luz ao fundo deles. Só aqui explicando um bocadinho este meu desafio a solo. Pronto, eu já leio há muitos anos, e eu lia mais ou menos tipo um livro por mês, e foi assim que eu comecei a ler mais, foi, pronto, a colocar um livro por mês, e como agora eu leio mais que um livro por mês, como vocês sabem, mas eu penso que vai ser um desafio que vai me acompanhar sempre, que foi muito especial de certa forma, e é um desafio que eu vejo que muitas pessoas até seguiram o exemplo e tirarem 12 livros das suas estantes que já tinha algum tempo em casa e fizerem distribuição. Eu sei que tem pessoas que até estão a seguir a minha ordem. Eu sei que tem pessoas também a ler também este livro neste momento. Quando eu lhes disse que ainda me faltava ler o livro do mês, elas disseram, está bem. E pronto, eu penso que vai ser sempre uma rubrica, para assim dizer, que eu vou sempre acompanhar para incentivar mais leitores a apegarem-se, para assim dizer, e a terem gosto aos livros. E pronto. Amanhã no blog vocês também podem encontrar mais pormenores deste livro e mais coisinhas que eu tenho lá para vos contar.
Por falar em blog, esta semana eu ainda continuo com os posts diários. Eu estou a pensar manter esta tipologia, por assim dizer, até ao final deste mês. Tanto que eu ainda tenho algumas opiniões a meter em dia. Esta semana partilhei a opinião deste livro, deste clássico. Eu sei que muitas pessoas têm este livro como sendo o livro da sua vida. Para mim, em particular, ok, é uma leitura pesada. Tenho aqui algumas temáticas que gostei da forma como o autor as descreveu, mas tenho uma temática em particular que eu não gosto, é um gosto pessoal, o que não me fez aturar este livro nem dizer que vou levá-lo para a vida por causa disso. Mas é um gosto pessoal, eu sei que muita gente adora este livro e claro que respeito isso. Também, esta semana, partilhei a opinião deste livrinho, da Suite 405, da Sveva Casati. Este livro, esta história reforça bastante as lutas sociais lá em Itália. A Itália também é um país que me interessa. Quando também li a sinopse, também me pareceu interessante. Eu sei que a esta altura já tem vários livros lançados cá em Portugal. Atualmente está a ser lançado pela Posta Editora. Ela também lançou agora há pouco tempo um novo livro, Qualquer Coisa de Bom. E é um livro que eu também penso ler. Também tenho aqui na estante, deixa-me ver aqui os títulos dela. Eu tenho aqui... onde é que eles estão? Eu tenho o Baunilha e Chocolate, tenho o Barrão e eu sabia que tinha mais outro, mas agora não o encontro. Não interessa. Vocês, se lerem a opinião, de certeza que eu partilhei lá todos os títulos certinhos que eu tinha. Também no blog esta semana podem encontrar mais sugestões de leitura. Também podem partilhar o meu um post sobre as minhas leituras de abril. Eu sei que já é assim um bocadinho tarde, mas só para que tive a oportunidade, o que é que há de se fazer? Também hoje partilhei um post descontraído, vá, porque é domingo e nós precisamos assim, num meio de descontração ou de força, vá, para começarmos uma nova semana. E eu falo sobre hábitos literários. E com isto eu quero dizer o quê? Certamente, se vocês já forem lá a ver o que é que eu falo hoje, são hábitos às vezes estúpidos, que a gente, quando começa uma nova leitura ou ao longo da leitura, nós temos e que nós, por vezes, não nos apercebemos. Era um post que eu já queria partilhar há algum tempo com vocês e após ter partilhado o meu vídeo na semana passada, teve várias meninas que me vieram perguntar: Oh, Ana, porquê que tu colocas vários posts? Por acaso não é este, que este ainda está muito no início. Vamos lá ver aquilo. Porquê que tu colocas vários post-its e depois... Deixa-me ver se... E depois tu delineas o livro. Pronto, começando aqui pelo início. Uma coisa que eu faço sempre quando começo uma nova leitura é, meus amores, nada menos, nada mais do que catalogar os livros. Isto porquê? Porque eu também já partilhei aqui com vocês que eu comecei a ler foi Nicholas Sparks. E então eu tinha o velho hábito de colocar na estante as minhas leituras por ordem de leitura. E então o que é que acontece? Eu começo a ler Nicholas Sparks e depois começo a descobrir, por exemplo, Madeline Hunter, depois começo a ler outros autores e quando eu por mim já tinha Nicholas Sparks num canto, já tinha Nicholas Sparks no outro e eu queria aquilo tudo juntinho e então fiquei sem saber o que é que havia de fazer. E então quando comecei assim a fazer mais exposta, para assim dizer, a minha estante, eu disse, não, todos os autores para mim faz sentido é ficarem todos juntinhos e então comecei a pegar nos livros que na altura ainda estavam por ordem, comecei a catalogar. E pronto, para mim faz sentido. Não sei se para alguns de vocês certamente fará, mas pronto. Também outra coisa que eu faço sempre é... eu tenho o hábito de escrever o meu nome em tudo que é sítio. Mas também coloco o início e o fim de leitura de
de cada nova leitura que eu começo. E quando acabo, certamente também boto a data. Também utilizo muita aplicação do Goodreads para esse efeito, mas pronto, escrito no livro, eu sei que muita gente tem contra escrever nos livros, e também vou-vos confessar que também já escrevi nos livros. Tipo apontamentos, tipo nas lapelas e assim. Mas pronto, não pensamos muito nisso. Agora até parece que me dá uma coisinha no coração só de pensar nisso. Mas pronto, agora neste momento, só mesmo início e fim e catalogar os livros e depois, ao longo dos livros, ainda escrevo mais. Porquê é que... eu escrevia porquê? Coisas estúpidas. Por exemplo, a lermos um romance. Tínhamos um rapaz, uma rapariga, e depois aparecia, por exemplo, o pai do rapaz. E eu então sublinhava tipo, o nome do senhor e fazia tipo uma seta à frente a dizer pai do rapaz. Tipo, coisas assim estúpidas que não calha a ninguém. Ainda bem que mudei esse hábito. Também outra coisa que me ajuda imenso para evitar mesmo escrever nos livros e colocar mais post-its de coisas, é ter um diário de leitura ou um caderno de apontamentos, como é que vocês quiserem chamar. Porque é que eu utilizo isto? Mesmo às vezes para fazer árvores genealógicas, ou mesmo para escrever, por exemplo, detalhes da leitura, como é que aquilo está-me a fazer sentir. Primeiro, porque ajuda-me imenso, por exemplo, quando estou a ler mais que um livro ao mesmo tempo, ajuda-me imenso a recuar na história e a entrar na história. Outra coisa é também que uma sou blogger, ajuda-me imenso depois a fazer os meus posts. Porque nem sempre, quando acabo uma leitura, por exemplo, às vezes acabo uma leitura às tantas da manhã e não vou correr para o blog para escrever uma opinião logo. Então, assim, ajuda-me imenso este hábito. Voltando aqui um bocadinho às citações e post-its. Porquê é que eu os faço? É assim, eu sublinho citações ou coloco post-its também, pronto, para me ajudar a fazer os meus posts lá no blog. Mas também, como estava-vos a dizer, ajuda-me imenso, por exemplo, pegando outra vez no exemplo de ler mais que um livro ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes sublinho, por exemplo, se for um livro policial, por exemplo, twist daquela história, ou porque é que aquela história, ou novidades da investigação, ou às vezes por coisas ou motivos mais pessoais, porque, pronto, li aquela frase diz-me alguma coisa a título pessoal, e então sublinho post-it. Não tenho assim uma grande explicação lógica, é que eu estava-vos a dizer há bocadinho, faz sentido para mim, nem para toda a gente faz sentido, obviamente, e que bom que faz sentido para mim e nem faz sentido para toda a gente. Se a gente fosse todos iguais, isto não tinha piada nenhuma. Pronto, aqui mais uma coisinha que eu preparei para vocês. Já agora, eu queria-vos falar aqui um bocadinho deste livrinho. Este livrinho foi lançado, deixa-me ver se eu me lembro, pela Arena. E o que é este livrinho? O grande livro dos livros. Isto o que é? Isto é um livro que me ajuda bastante a certa altura do mês. Primeiro, porque faço aqui tipo um resumo das minhas leituras, o que é que li, o que é que não li, mas isto é um livro muito interessante. E depois dá para nós sublinharmos, por exemplo, as estrelas que temos a cada livro. Mas este livro até tem livros que emprestei e tudo. Tem tipo assim muitos separadores interessantes. Tipo, livros que quero ler, livros que quero escrever, livros para rir, livros para chorar. Isto é fantástico, este livrinho. Também tem várias quizzes ao longo daqui, tem várias citações mesmo de autores privilegiados, tem várias sopas de letras, tem separadores para tudo, minha gente. E este livrinho ajuda-me imenso. Eu já tinha falado nele no blog, mas eu pus-lo aqui mesmo de lado, mesmo para vos falar nele, caso ainda não tenham, e procurem um diário de leituras, ou mesmo... Prontos, também este livro, além de diário de leituras, tem um segundo propósito para mim, que é, eu, por exemplo, se quiser sugerir algum livro de algum tópico, por exemplo, um livro, sei lá,
de uma história em que um casal acaba e um deles fica muito mal e depois há ali uma solução que a pessoa ajuda-se a reerguer e não sei o quê. Tem mesmo também aqui outro capítulo sobre isso e quando há pessoas que me perguntam várias sugestões sobre isto ou sobre aquilo, este livro ajuda-me imenso a recordar e a dar sugestões de leitura. Por isso, se ainda não conhecem, podem sempre dar uma vista de olhos em uma livraria que esteja perto de vocês. Que eu estava a dizer, hoje vou fazer aqui algo inédito para vocês. Porquê? Porque agora, com esta nova situação que estamos a atravessar, eu tenho feito uma coisa que eu não sei como é que tenho aguentado, minha gente, porque eu tenho colocado as minhas encomendas todas de quarentena. Isto porque, pronto, para me salvaguardar aqui um bocadinho e estamos numa fase em que parece que nós desconfiamos de toda a gente e toda a gente desconfia de nós. Nós parecemos que já nem sequer podemos ir ao supermercado sem dizer que toda a gente já se desvia. Nós parece que temos lepra. E então eu tenho feito muito como é que eu vou dizer, esta ação. Até que há uns dias eu tinha perguntado cá nos meus stories como é que vocês faziam. Tem muitas meninas que dizem que, por exemplo, que limpam os seus livros com álcool e com desinfetante e não sei o quê. Só que pensamos aqui numa coisa, que é o seguinte. Ok, agora estão desinfetados, vocês estão mais descansadas e tudo mais. Mas pensamos, por exemplo, no fator da umidade. A umidade, vocês estiverem a vossa estante num sítio, num lado da casa onde tenha bastante umidade, o que é que acontece? Ao longo do tempo, o livro começa a ficar mole, começa a ficar amarelo. Também são sinais de velhice, entre aspas. Pronto, o livro tem uma vida mais curta, por assim dizer. E eu começo a pensar no seguinte: até que ponto é que nós a desinfetarmos agora os nossos livros e a colocar tipo loção tipo líquida sobre uma capa? Nem todas as capas são de capa dura e são resistentes. Até que ponto é que vocês agora estão a ficar descansadas e depois estão a limitar ou a encurtecer a vida daquele livro, não é? Mas pronto, em minha opinião, os meus têm estado de quarentena. Eu recebi estas encomendas que eu vou vir aqui com vocês, que eu também estava ansiosa para chegar ao domingo para fazer isto com vocês, mesmo para ver o que é que eu já tinha recebido. A verdade é que eu tenho feito algumas encomendas. As encomendas aqui para os Açores têm estado atrasadíssimas. Eu, por exemplo, devo estar a receber agora aquilo que encomendei há um mês e tal atrás. Portanto, vocês vão descobrir comigo o que é que recebi esta semana. Então vamos lá. Também tenho-vos a dizer. Também tenho-vos a dizer que a leitura conjunta do livro deste mês da Judith McNaught terminou ontem. Pelo feedback que eu tive das meninas que ainda não conheciam a autora, gostaram imenso. Eu também já tinha encomendado o livro agora de junho, O Perfeito. Eu não sei se ele está aqui alguns. Eu vou-vos mostrar a vocês. Eu já estou aqui a fazer uma batutice porque já tinha visto o que é que estava aqui. Mas pronto. E as meninas gostaram muito. Teve outras meninas que já tinham lido e voltaram a reler. E pronto, o nosso clube de leitura, posso dizer que o mês ainda não acabou. Tem meninas que ainda estão ao seu ritmo e ainda estão a acabar, visto que é um livro grandinho. Mas tem sido positivo e eu espero também em junho conseguir ter tempo e organizar-me para fazer uma nova leitura conjunta, além de não ser obrigatório de vocês lerem ao mesmo tempo do que nós. Claro que na leitura conjunta normalmente é para pessoas ou leitores que precisem de uma motivaçãozinha. E isso é ideal porque, pronto, vamos lendo todos em conjunto e vamos trocando ideias, opiniões, e é sempre fantástico. Que nem estava-vos aqui a ver. Recebi este livrinho. Isto era um livrinho que, quando saiu a série da Netflix, fiquei muito interessada em ler. Sei que não é, ou não tenho assim muitas expectativas para esta história. Já sei que vai ser talvez uma história clichê, mas pronto. Vamos ver o que é que temos mais aqui. Também. Já são muito certo. Isto é um novo livro da Megan Maxwell. Teve pessoas que sabem que eu gosto muito desta autora, que já me vierem dizer que tinha semelhanças à saga das Guerreiras. A saga das Guerreiras é outra que está ali pendurada. Mas, de qualquer forma,
eu vou tentar ler este livro, ou então começar a saga, ainda não sei bem. Mas vou tentar ser em breve. Porque eu já não leio também alguns. Já não leio esta autora já há algum tempo e também já tenho saudades. Pronto, deixa-me ver aqui. Mais o que é que temos aqui? Também posso-vos dizer que o desafio do mês de junho já saiu lá no nosso grupo. O desafio deste mês do mês de junho, este mês mais estamos a ler policiais e thrillers. Em junho vamos ler livros que tenham as letras da palavra verão. Claro que não é, que não precisa ter mesmo. Deixa-me ver, exatamente. É claro que não precisa ter mesmo o verão escarrabachado. Pode, por exemplo, olha, isto é uma bela sugestão. Deixa-me ver, temos o V, temos o E, temos o R, o A e o O. Por isso, uma sugestão aqui para o nosso desafio de jogo. Vamos aqui continuar a ver. O que é que temos aqui? Este foi outro livro que eu já ouvi muitas boas opiniões. E também estou curiosa para ler. Este é O Apicultor de Alepo. Isto hoje está o tempo meio esquisito. Tentei pôr aqui mais um bocadinho de luz, mas isto está-se a refletir aqui para vocês não conseguirem ver as capas com clareza. Ai, este livro também foi outro que eu vi muita boa gente a falar deste livro. Também foi um livro que me despertou alguma atenção e já está na minha estante. Outros também, novidade da Top Seller, temos aqui Laranja Sangue. Diz para quem já leu Paula Walkis que isto é a nova autora. Eu já li Paula Walkis, A Rapariga no Comboio. Eu também tenho ali o Escrito na Água para ler. Portanto, vamos a ver. Este vídeo está a ficar um bocadinho extenso, por isso vou tentar ser o mais breve possível. Também aqui, não é propriamente uma novidade, mas este já ouvi dizer que era um young adult muito interessante. Eu gostei também muito desta capa e já ouvi muitas boas opiniões deste livro. Deixa eu ver o que é que temos aqui mais. Também recebi este. Este livro também me foi bem falado. Aqui há uns tempos eu coloquei nas stories para vocês me darem sugestões de livros que fossem da vossa vida. E então, uma menina, penso que foi a Dora Silva, recomendou este livro. E o mês passado, quando fiz anos, tentei dar um presente a mim. Pronto. E estes foram os livrinhos que eu recebi a semana passada cá em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Eu agora não tenho muito mais a dizer a vocês. Só me resta agradecer. Depois do feedback positivo que tive a semana passada, estava assim um bocadinho receosa se iria ser uma boa ideia ou não, mas o vosso feedback deu-me vontade de continuar e sempre é uma oportunidade de termos assim uma conversa informal mais fluida com vocês, porque pronto. De qualquer forma, vocês continuem a seguir a nossa comunidade, que é lá no Facebook o nosso grupo Desafio Literário Tudo Sobre Linhas. Não se esquecem de seguir e subscrever o blog por e-mail e tem sempre muitas novidades livrópicas para vocês. E pronto, por hoje é tudo. Isto já está muito extenso. Espero que gostem. Um beijinho e um bom domingo. Até para a semana!